Por que Jesus disse para não chamarem ninguém de pastores, ou de líderes, ou de mestres? Por que será que Jesus disse essas palavras em Mateus capítulo 23? Então esse é o tema do nosso vídeo nesta noite. E o título é este: por que Jesus disse para não chamar ninguém de pastores? É uma pergunta, né? Bem, meus queridos, eu separei aqui nesse vídeo alguns currículos, né? Algumas informações de alguns líderes da atualidade, né? Que nós temos observado aí nas plataformas digitais. Eu quero ler aqui Mateus capítulo 23, né, um capítulo bem conhecido, o versículo 8. Vós, porém, não sejais chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Todos vós sois irmãos, ou seja, abaixo de Cristo, todos são irmãos. Mas maus líderes existe e existe aos montes, né? Dentro das tais denominações religiosas. Então eu quero ler aqui também Ezequiel capítulo 34, versículo 7, porque isso nós vemos nos dias de hoje também. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Versículo 11. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Ele mesmo. Ezequiel 34, versículo 15. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Meu querido, isso é maravilhoso. Isso é uma promessa que Deus fez através do profeta, que ele mesmo iria cuidar das ovelhas dele, né, dos filhos. Há alguns exemplos aqui que eu separei de alguns líderes reprovados pelas Escrituras. Primeiro, aquele que faz do púlpito, né, um palco de shows. A exposição do evangelho foi ocultada e substituído pelo talento hollywoodiano, né, o famoso hollywoodiano, desses líderes que exploram as mais diversas técnicas para cativar os seus espectadores, fazendo shows. É isso que ele sabe fazer, shows. O protagonista do culto é o líder religioso. Ele é a estrela e não Cristo, né? Cristo não é mais a estrela, né? Então o seu púlpito é lugar de entretenimento, né? Isso nós temos visto aí. Vivemos isso, né? Entretenimento de show e não da pregação do evangelho do Cristo. Isso é que você menos vê dentro desses lugares. Outro ponto, meus queridos, também, eles exploram financeiramente os incautos. Por falta de conhecimento, né, dos irmãos, ele aproveita. Esses líderes são muito ambiciosos e eles têm planos, né, de crescimento. Porém, para a realização desses tais planos, né, precisa de muito dinheiro. E onde que vai conseguir esse dinheiro? Esse dinheiro é tirado dos filhos de Deus, né, através das mais diversas técnicas de exortação, formas ilegais e também antiéticas, né? Então eles não ligam, eles não estão nem aí para o que a Bíblia ensina, para o que a Bíblia diz, eles não querem saber, né? E eles ensinam aí, inventam formas de arrecadação para realizar seus sonhos, megalomaníacos, né? E os membros são iludidos, são explorados e sugados, né? Sugados até a última gota que podem dar. E quando não serve mais, simplesmente é descartado. Bem, um outro ponto também interessante, eles insistem, né? Eles insistem em querer fazer a agenda de Deus. Você já tem visto isso? Eles querem fazer a agenda de Deus. Ou seja, um líder que determina lugar, dia e hora para Deus. Isso é um grande engano, um engano sem tamanho, né? Eles colocam lá na agenda: segunda-feira, Deus age na família. Terça-feira, Deus age nas finanças. Quarta-feira, Deus vai dar o Espírito Santo. Quinta-feira, Deus faz conversões, né? E na sexta-feira, Deus liberta as pessoas de demônios. E aí vai, né? E Deus agora está preso em uma agenda criada pelo homem. É esse Deus que o sistema religioso criou, né? Porque o Deus que nós conhecemos dentro das Escrituras não tem nada a ver com esse Deus que eles pregam por aí.
Então, para esse líder, Deus ele tem que se adequar-se à sua programação semanal, né? Então, esse Deus da religião é um Deus muito fraco. Outro ponto também, eles iludem as pessoas com amuletos, objetos. Eu já falei em alguns vídeos aqui sobre esses objetos ungidos em nome de Deus, né? Então, esses líderes, eles escravizam pessoas em crendices, né? Crendices, superstições, que não são encontradas e nem ordenadas na palavra do Criador, né? E com isso desvia a fé que deveria ser unicamente no Deus soberano. E eles desviam essa fé para esses objetos, essas falsas unções, falsas e extravagantes, né? Trabalha com a ilusão, né? Com a ambição, com a falta de conhecimento dos incautos que lhe ouvem. É um ilusionista do púlpito. É isso que eles são. Outro ponto também, meus queridos, profetizam falsas profecias, né? Profecias que Deus nunca mandou profetizar, nem passou na mente do Eterno. Por que você fala isso, Molano? Nós sabemos que os profetas profetizaram até João, né? Jeremias capítulo 23, versículo 16, ele diz assim, ó: diz assim o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, fazendo-vos desvanecer-se, falam da visão do seu coração, né? E não da boca do Senhor. Então, esses profetas aí de esquinas, né? Lucas capítulo 16, versículo 16. Será que tem coerência isso? Será que tem valor isso para você, meu querido? Isso que eu vou ler agora, Lucas capítulo 16, versículo 16. A lei e os profetas duraram até João, então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Meus queridos, é triste isso, viu? Eles usam influências sobre as pessoas para profetizar e revelar, porém não usam o evangelho. O que eles deveriam usar lá dentro, eles não usam. E aí lançam profecias das mais variadas, né, para as pessoas, e suas profecias são absurdas e vazias. Porém, a cegueira e a falta de conhecimento das pessoas é um campo aberto, né? E eles pintam em borda. Então, falta de conhecimento do povo é um campo aberto para os lobos. E com isso eles abrem portas para que essas profecias sejam criadas como verdades, né? Pura falácias. Porque, como eu disse, a lei e os profetas duraram até João, né? Nós lemos aí. Outro ponto também interessante, meus queridos, que você pode observar aí, eles fazem com que seus fiéis, né, sua membresia, o adorem. Ele é visto como um semideus pelos seus fiéis. Ele é o poderoso, né? Ele faz milagres e sinais. Eu nunca vi os milagres dele, não aconteceu na pandemia, né? Ele é o rei e o centro dos cultos. Não é mais Deus, não é Cristo, não é o Espírito. Adoram serem paparicados, né? Adora demonstrar seu grande poder e ser ovacionado pela multidão. Seu prazer é ver multidões, né? É ver multidões afluindo em sua direção. Eles adoram isso, né? E com isso eles têm até o desejo de ser glorificados. É isso que nós vemos por aí, né? Eles não pregam para pouca gente, só aparece quando tem pessoa suficiente para massagear seu ego, esse ego insuflado, né? E por aí vai, meus queridos. Eles são pregadores de multidões. Quanto mais multidão, mais dinheiro, né? Eles usam o dinheiro das ofertas, que deveria ser, como diz o Evangelho, de ajuda aos pobres, e desvia para o seu próprio enriquecimento. Esse líder empresário, esse pastor presidente, esse apóstolo, bispo, não sei, ele é um empresário formado e pós-graduado em enriquecimento e ainda usando o nome de Deus. E eles têm fortunas e bens luxuosos, tudo adquirido com a ajuda das ofertas dos membros, os dízimos, as ofertas. E segundo ele
segundo eles dizem, né? Todo o dinheiro das ofertas é usado para a obra do papai, para a obra de Deus, para missões. Porém, meus queridos, seus patrimônios o acusam. Ele engana multidões, pessoas, eles enganam com um falso evangelho, né? Bancam sua vida de ostentações e riquezas, pois não podem questionar a palavra do todo-poderoso líder religioso, todo-poderoso pastor, todo-poderoso apóstolo, todo-poderoso bispo. E eles criaram, né, a falsa teologia da prosperidade. Então, meu querido, um pastor que diz que pobreza é maldição, que o crente verdadeiro será reconhecido pela sua prosperidade material e outras conversinhas paralelas aí que você escuta por aí nas redes sociais, né? Porém, sem embasamento bíblico, né? Não merece admiração um homem desse. A teologia da prosperidade é um câncer que tem matado muitas vidas. Esse líder religioso é um espalhador de doenças no meio do povo de Deus. Essa é a verdade. Sem contar, meus queridos, que eles usam versículos isolados da Bíblia para fundamentar suas doutrinas enganosas, doutrinas destruidoras. Esse pastor ele é um criador de doutrinas usando versos bíblicos isolados. Podemos ver aí as igrejas, quando começaram, aí tinham suas doutrinas duras. Cadê elas? Sumiram, né? Eles usam interpretações isoladas, sem considerar contextos e outras boas regras de interpretação, né? Favorecendo seus pensamentos e desejos. Por quê? Porque ele é o criador dessa doutrina. Ele é um manipulador, meu querido, essa é a verdade. É um manipulador ardioso, né, dos textos sagrados. Visando o quê? Visando unicamente e exclusivamente bens. Nada mais que isso. Seus pensamentos e planejamentos são únicos para ele. Ele visa só isso. Eles querem determinar a ação de Deus. E isso é uma piada, né? É uma piada dizer que um homem determina algo ao Todo-Poderoso. Eles viajam nessa maionese, né? Mas essa ousadia acontece. Palavras ousadas saem da boca desses homens, desses líderes, desses pastores, desses bispos, desses apóstolos, né? Que ora determinando, ordenando que Deus faça isso, exigindo que Deus faça determinadas coisas, que segundo ele, Deus tem que realizar. Coitado, não tem nem noção da bobeira, da besteira que está fazendo. E o pior, ele é assim e ensina as pessoas a agirem da mesma forma. Ou seja, ele age errado, ele é um opositor da Bíblia, ele é um opositor do Evangelho, ele é um falsificador de doutrinas e ele consegue manipular a mente das pessoas usando a própria palavra do Altíssimo. Ele estudou para isso. Esse homem, ele estudou esse livro aqui, conseguiu tirar daqui suas doutrinas. Então, meu querido, para você ser liberto desse homem, você também tem que conhecer isso aqui. Porque a maioria dos membros, eles aprenderam dentro da lição do pastor, não da lição do Cristo. E é muito difícil você ir contra esse homem. É muito difícil você apertar esse homem. Esse homem é liso. Esse homem é liso. É igual quiabo. Então, meus queridos, eu trouxe esse vídeo aqui para um alerta. O conhecimento está chegando. As plataformas estão dando aí um grande acesso para que essa pessoa, para que essa mensagem, né, possa chegar até as pessoas. E querendo ou não, meus queridos, pessoas estão despertando. Pessoas estão acordando do sono religioso. Pessoas estão agradecendo pela coragem de muitas pessoas, assim como eu, né, que coloco a minha cara aqui. E por muitos sou visto aí como herege, por muitos sou visto como falso profeta. Mas não tem problema não. Conhecereis a verdade vos libertará. Amém, meus queridos? Meu compromisso aqui não é com homens,
não é com A, com B, com C. Eu tenho um compromisso com a palavra. Eu tenho um compromisso com o Evangelho. Amém, meus queridos? E mais uma vez eu quero dizer que você não é obrigado a pensar como eu, mas analise as Escrituras. Observe o seu líder. Veja se ele está andando adequadamente conforme diz o Evangelho do Cristo. Será que Paulo ensinou a fazer barganha com Deus? Será que os discípulos aprenderam com Cristo a fazer barganha? O que Jesus disse àqueles discípulos? Vá e pregue a palavra. De graça recebeste, de graça dai. Então, essa palavra de graça recebeste, de graça dai, nenhum dos líderes religiosos conhecem essa palavra. Porque eles têm agenda marcada, eles têm lugares famosos para ir pregar o evangelho, que eles ganham muito dinheiro com isso. São homens mercenários. Não tem eles não estão padronizados com o evangelho do Cristo. Cristo não ensinou isso a nenhum dos 12 e nem o próprio apóstolo Paulo. Inclusive na carta do apóstolo Paulo em Tessalonicenses ele diz que aquele que não quer trabalhar que não coma. Paulo deixa uma grande lição ali, mas eles pulam essa parte. Eles não querem compromisso com essas palavras. Eles não querem compromisso com esse evangelho da graça, porque o evangelho da graça não traz benefício financeiro para eles. Amém, meus queridos? Graça e paz a todos. Seu irmão em Cristo Orlando, canal Removendo o Véu Mosaico. Se essa palavra foi útil para você, compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito ainda, faça sua inscrição. Ajude esse canal a crescer e essa palavra ser glorificada. Graça e paz a todos.